Então, pessoal, estou compartilhando aqui minha apresentação. Né? A apresentação de hoje é como defender o seu projeto de MDM para o seu líder. É um ponto muito importante. A gente não aprende isso, né? Geralmente na escola, na universidade, muitas vezes até no próprio ambiente de trabalho a gente não tem oportunidade de aprender como defender um projeto, como montar um business case, e a ideia é compartilhar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Acho que vai ser muito útil na formação de cada um. Para quem não me conhece, sou Paulo Cordeiro, especialista em MDM, fundador aqui da 4MDG. Já estou nessa vida de tecnologia e de Master Data há bastante tempo. Trabalhei muito tempo com soluções da SAP, também já implementei outros softwares como o Stibo de MDM, até fazer aqui o meu próprio software através da 4MDG. Tá? Para quem quiser conhecer também, pode deixar aí o pedido no chat, e aí depois o pessoal encaminha o material para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do nosso software. Aproveita aí e peço para vocês seguirem a gente, tanto no TikTok como no Instagram, que tem conteúdo novo todo dia lá, com dicas, hacks, informações sobre o mundo da governança de dados. Então, obrigado a todos que estão aqui, né? Quinta-feira à noite, aqui em São Paulo está friozinho, na verdade eu estou no interior paulista, está um pouquinho frio, o outono chegando, né? Então, agradeço a todo mundo aí que se dispõe aí do tempo para participar do nosso webinar. Então, já peço para que vocês possam participar do sorteio, que coloquem no chat o nome completo, o telefone e o e-mail, e assim vocês vão entrar na lista e a gente vai sortear no final da transmissão. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, é só deixar no chat. No finalzinho aqui do webinar, eu vou passar por todas as dúvidas, vou ler e vou responder, tá? Legal. A gente vai estar distribuindo hoje 2 vouchers para a MDM Academy, nossa academia de governança de dados, tá? Então, um voucher de 100%, isso é, na faixa, ganha aí acesso integral à academia, e um voucher de 50% de desconto. E todo mundo que está aqui participando deste chat ganha também 10% de desconto. Então, se você não for premiado no voucher de 100 nem o de 50, você já ganha automaticamente o voucher de 10%. Tá? O voucher vale aí por 5 dias, vale para o mês de abril. Então, quem recebeu o voucher, vocês vão receber amanhã. Vocês recebendo o voucher, já entra em contato para resgatar os vouchers de vocês, tá? Obviamente, essa promoção só é válida para quem ainda não adquiriu a MDM Academy. Então, quando a gente fala aqui de business case, de defesa de projeto, a gente tem que entender o primeiro passo. Por que investir nisso? Se nós, como analistas de MDM, analistas de dados mestres, analistas de governança, compradores, não estamos cientes do porquê é necessário investir, a gente não consegue convencer ninguém, né? Então, para convencer alguém, você precisa se convencer a si mesmo, né? Então, você precisa estudar. E aqui eu trouxe algumas estatísticas bastante interessantes que vocês podem utilizar, né? Quem quiser tirar um print, já consegue usar, mas a gente vai subir esse webinar nas redes sociais também, e esse webinar vai para MDM Academy também, para quem quiser ali assistir, tá? Muito bem. Então, 75% dos diretores não confiam nos dados. Isso é estudo da KPMG de 2017, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa pensar em regras, saneamento de dados, controles, para a gente poder reduzir essa desconfiança dos executivos. 52% das empresas produzem informações de cadastro divergentes. Esse talvez é a estatística mais importante de todas, porque é do Brasil. Isso aqui é uma análise de empresas brasileiras feitas pela GS1 Brasil. É um estudo recente, 2019. Então, você tem muita divergência ali de cadastros que impedem até a emissão de nota fiscal, processamento de nota fiscal. E aí, como que a gente equaciona isso? Padronização de base, eliminação de duplicidade, enfim. E, por fim, aqui nós temos 46% das empresas também tem problema por falta de conhecimento. É uma coisa que eu falo muito, né? MDM, Master Data Management, governança de dados, pessoas, processos, tecnologia, pessoas engajadas, pessoas treinadas, né? Tudo parte de pessoas. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não consegue entender o que ela precisa fazer. Então, essa falta de letramento em dados é um problema seríssimo, tá? E aí a gente tem processos como mapear, engajar, envolver as pessoas. E, por fim,
boa parte é causado por falha humana. Então, a gente precisa ter automação. Então, esses aqui são os pontos principais, highlights que vocês podem usar para começar essas conversas dentro da empresa de vocês. Então, o que é um business case, né? Ou no popular BC, tá? É um documento, e quando a gente fala um documento, ele pode ser no formato de uma apresentação, ele pode ser uma planilha, ele pode ser um documento do Word. Não se atenha a formatos, o mais importante é o conteúdo, né, a informação que vai lá dentro, mas basicamente é um documento que você usa para justificar um projeto. O que é um projeto? É uma ideia que você ou sua equipe teve. Então, vocês eu tenho total certeza que vocês estão no dia a dia, vocês estão vendo o problema na empresa, e aí vocês falam, poxa, acho que eu tenho uma solução para esse problema. Aí você chega ali no teu gerente, ou chega no teu diretor, eu acho que eu tenho uma ideia, e aí o diretor não presta atenção, ou não entende, ou ele pede para você fazer um estudo e você não consegue apresentar esse estudo, e aí a sua ideia não prospera, não vai para frente e você fica frustrado. Aí fala assim, poxa, ninguém na empresa me escuta. Mas muitas vezes, cara, pode ser que sim, a empresa não está te escutando, mas pode ser que você não está apresentando da melhor forma possível, você não está apresentando isso de forma executiva, para que as pessoas possam tomar uma decisão em cima. Então, a ideia desse webinar é te ajudar a fazer essa preparação. E o BC, né, o Business Case, é uma ferramenta essencial para apoiar no processo decisório. Isso mostra muito a sua evolução como profissional. Eu acho que o marco de alguém sair do operacional para o tático, para o estratégico, é justamente a habilidade de convencer pessoas através de estudos de casos de business case. Quando você consegue fazer isso, você vai perceber que tua visão ela amplia muito. Você para de ver só o teu lado, só o teu ponto e começa a ter uma visão mais holística, mais o global de tudo isso. Então, quando a gente fala de business case, é basicamente um documento com blá, 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 cujo objetivo é mostrar que tem ROI. O que é ROI? É retorno sobre investimento. Tá? É uma sigla em inglês que significa retorno sobre investimento. Então, se eu vou investir R$ 1, quanto eu vou ganhar de volta em cima desse R$ 1? Então, ele é ganho menos custo dividido pelo custo vezes 100. Então, se você investiu R$ 100.000 e após um ano você teve uma redução de custo de R$ 150.000, o teu ROI final é de 50% sobre o valor investido. Então, o que as empresas veem? Pô, mas por que eu preciso calcular o ROI? Para você poder convencer alguém a tomar uma decisão. Você, por exemplo, se alguém chega e fala para você, olha, você tem que trocar de carro. Por quê? Você precisa comprar um carro mais bonito e mais rápido. Vai falar assim, mas eu não preciso de um carro mais bonito e mais rápido. O carro que eu tenho hoje me atende. Agora, se a pessoa chega e falar para você, olha, o carro que você tem hoje está velho, está tirando manutenção, então você está gastando tantos reais por ano a mais. Se você comprar um carro novo, você vai conseguir, em 5 anos, recuperar o investimento. Ela está falando outra língua, você vai falar, opa, peraí, faz sentido. A gente aplica, né, o ROI no nosso dia a dia em decisões, né? Vale a pena fazer isso ou vale a pena fazer aquilo? Quantas vezes você pegou e montou um cenário? Vale a pena comprar ou vale a pena assinar? Vale a pena fazer um plano de 6 meses ou um plano de um ano? E você começa a calcular os prós e contras de cada um. Então você está, no final das contas, fazendo o ROI. E é assim que funciona a cabeça de diretor, cabeça de presidente, cabeça de gerente. Você pode chegar num diretor e falar o seguinte, olha, o software é lindo, o projeto é lindo, tudo vai dar certo, a gente tem um monte de problema, isso vai resolver. Vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Agora, quando você chegar para ele, olha, se você gastar 100 mil agora, esse 100 mil vai virar 200 lá na frente, o cara, opa, peraí, vamos sentar, me explica melhor como você chegou nesse racional. Então, essa apresentação aqui vai ajudar vocês a calcularem, entenderem como funciona isso e trazer para a prática. Lá no finalzinho eu até faço um simulado para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Lembra, pessoal, de deixar aí as dúvidas no chat, inscrevam seus nomes aí, nome, telefone e e-mail para participar do sorteio da MDM Academy no final. Aqui os objetivos do Business Case. O primeiro deles é justificar o projeto. Você vai apresentar argumentos por que esse projeto deve ser apresentado. Vai melhorar a governança de dados, vai automatizar processo, vai reduzir erros, vai melhorar a logística, enfim, tem que justificar o projeto. O segundo é garantir apoio. Muitas vezes você tem uma ideia boa, mas você não tem um apoio. O teu gerente até quer, mas o financeiro não quer, contabilidade não quer, fulano não quer, TI não quer, né? Eu sei que o pessoal
que trabalha na área de negócio muitas vezes tem essa dificuldade de conseguir o apoio da TI, dependendo da empresa que esteja. Então, o Business Case a gente ajuda a garantir apoio, porque quando você chega lá no cara da TI, no cara da contabilidade, no cara do financeiro e fala, olha, tá vendo, isso aqui vai trazer esses ganhos, a gente vai conseguir tanto de dinheiro, começa até gerar interesse no pessoal para que eles te apoiem a sua iniciativa. O terceiro é guiar a execução. O que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu preciso de um software de MDM, preciso de um software de Master Data Management, eu estou com problema de homologação de fornecedor, estou com problema de onboard de clientes, tem um material duplicado, preciso aplicar PDM. Você sabe os problemas e você sabe que você quer comprar um software, mas não está detalhado como você vai fazer isso ao longo do tempo. E aí você se perde. Escolhe a ferramenta errada, porque você não montou um business case, você calcula o tempo do projeto errado, você acaba seguindo por caminhos que não estão adequados, você não tem o apoio das áreas, aí você contratou o software, está fazendo o projeto, só que a área usuária não quer participar do projeto, aí você não consegue fazer entrega. Então, o BC, pessoal, não é um documento que você só usa para convencer os líderes. Você usa também para que ele oriente a execução do teu projeto. Olha, o projeto vai ter tanto tempo, a gente deve gastar tanto, ele vai seguir por tantas etapas, e a gente precisa disso para alcançar aqueles objetivos. E ele vai permitir também que depois que você termine, você faça a medição. Olha, eu esperava melhorar a velocidade dos cadastros em 10% e alcancei 12%. Legal. Então, bati o KPI que eu estava planejando. Tá? E primeiro e último, e não menos importante, pessoal, alinhar a expectativa. Que, cara, o pessoal viaja na maionese, né? Muitas vezes. O pessoal cria expectativas irrealistas. Ah, eu vou comprar um software, todos os meus problemas vão resolver. Ou um negócio que demora 5 dias vai demorar 10 minutos. E nem sempre essas expectativas são reais. E excesso de expectativa prejudica muito. E é o papel do especialista em MDM. Olha só, né, pessoal, quando a gente fala de migrar do analista de MDM para o especialista em MDM, como você tem essa jornada aqui, né? E o especialista em MDM tem essa questão mais estratégica. E é estratégico você alinhar a expectativa, para que todo mundo ali que esteja ali tenha essa mesma visão. E quais são os elementos essenciais que precisam estar no seu BC? Pode ser uma apresentação, você pode fazer no Excel, você pode usar um documento do Word, você pode usar os dois, você pode fazer os cálculos no Excel e um documento do Word para apoiar, mas basicamente, em todo BC, não importa o formato, ele vai ter alguns elementos essenciais, tá? Então, o primeiro elemento essencial é um resumo executivo, né? O líder precisa bater, ler aquilo e entender os principais pontos. Então, olha, o software, nós vamos fazer, nós temos esses problemas que causam esses prejuízos, nós vamos investir tantos R$ 1.000 para fazer a aquisição desse software, treinar essas pessoas, mudar esses processos, e nós vamos ter um ganho de longo prazo assim. E é importante aí citar, né, os ganhos tanto tangíveis, que é dinheiro, como os intangíveis, por exemplo, melhorar a compliance, governança, enfim, que são importantes também e nem sempre a gente consegue transformar em números. Depois você tem esse resumo executivo, que eu gosto muito de trabalhar com conceitos de on-page. Você põe nesse resumo executivo tudo aquilo que o executivo precisa ler numa única página. Então, numa única página tem tudo o resumo do seu BC ali, né? E aí, se ele quiser detalhar, ele vai indo para as próximas páginas, tá? Depois, a gente precisa do contexto e problema. Qual o contexto da empresa? Quais os desafios que elas estão passando? O que está acontecendo? Quais são os problemas? Como esses problemas nos impactam? Como esses problemas impactam os nossos clientes? Então, isso é importante também. Isso muitas vezes você faz através de entrevistas, vai coletando esses dados e experiência própria. Você está ali no dia a dia, você vai vendo a dor de cabeça. Depois, análise e solução. Esse é o meu problema, essa é a minha solução. Então, dependendo do problema que você tem, você vai ter soluções diferentes. Pode ser um problema que seja só treinar a equipe, pode ser um problema que seja treinar a equipe e adquirir software, pode ser que você precise contratar consultoria, software, mais serviços, mais pessoas. Então, você vai ter que analisar aquilo que vai encaixar dentro do contexto do problema. Mas você vê que interessante, né? Quando você define bem o seu contexto e coloca no papel, não deixa só na cabeça, você traz para o papel, e você colabora com as outras pessoas para levantar esse contexto através de entrevistas, formulários, requisitos,
você começa a ter uma solução muito mais apropriada. Isso evita escolher errado, né? Quanta gente se dá mal no mundo corporativo porque faz a escolha errada, né, porque não conseguiu mapear bem esse contexto, esse problema. E depois a gente tem a parte aqui de benefícios e custos, né? Vou fazer isso, meu problema é esse, eu vou ter essa solução e espero ganhar aquilo de forma tangível, isso aqui de forma intangível também. E depois, no fim, o planejamento. Como que vai ser o cronograma para implementar essa solução? Quais são os riscos possíveis? Quais as mitigações que eu vou ter para o risco? Então, por exemplo, o que é risco? Não engajamento dos usuários. Então, como eu vou fazer os usuários engajarem no projeto? Vou fazer workshops, vou travar a agenda com brevidade, e aí você começa a criar ali mitigações para os potenciais riscos. Então, você vê que nesse cenário você acaba tendo todo o seu projeto desenhado, né? Então, isso é bastante interessante. E aí, imagina, você sabe o que você quer fazer, como você quer fazer e que cronograma que você quer fazer. Aí, imagina o quê? Você tem, sei lá, 100 mil reais para gastar. Adianta você ver um fornecedor que tem uma solução por 1 milhão de reais? Não, você já começa a limpar. Se você precisa de uma solução completa de MDM, multidomínio, que atende clientes, fornecedor e material, adianta você ver só um software de PDM? Não adianta. Então você começa já também filtrar aquilo que você vai buscar no mercado. Você gasta também menos tempo na aquisição e até na implementação daquilo que você quer. Quando a gente fala de business case, aqui é um exemplo, tá, pessoal, né? Obviamente, né? Então você pode pôr uma imagem, você põe aqui os principais pontos, o retorno esperado, né? Isso aqui é um exemplozinho, os principais pontos aqui desse lado. Mas basicamente é o que eu já falei lá atrás. Resumo executivo, contexto e problema, análise de opções, definição de solução, benefício esperado. Não existe um tamanho de business case. Paulo, precisa ter 10 páginas, 20, 50. Eu já fiz business cases com 10 slides no PowerPoint, já fiz business cases com 50 páginas no Word. Então, depende do projeto, a necessidade, tá? Eu acho que fazendo PowerPoint já é o suficiente na maioria das vezes, né? Desde que esteja bem estruturado ali dentro, em torno ali de 10 slides, você já consegue fazer tudo isso ali bem feito. Óbvio que você pode ter algumas anotações de apoio, uma planilha de cálculo apartada, mas geralmente nessa linha ali é o suficiente. Então aqui tem um resuminho, né, para vocês acompanharem e saber exatamente o que vocês precisam fazer. Aqui, e quando a gente fala do BC, né, montar o BC para você poder apresentar para os seus líderes a sua ideia, você já começa a ver que você está sendo muito mais estratégico agora, né? Você não está dando uma ideia no corredor, você está apresentando isso de forma estruturada. Então, tem alguns erros que você tem que tomar cuidado e tentar evitar. Então, vamos começar com o primeiro erro aqui, que é o excesso de ambição. Na minha experiência implementando o MDM, esse é um dos principais problemas quando a gente fala de Master Data Management. A empresa tem tantos problemas que ela quer resolver tudo rápido em 3 meses. Pô, você está fazendo 30 anos errado. Você acha que a empresa vai resolver em 3 meses? Não vai. E aí quer resolver coisas que muitas vezes não tem tecnologia, não tem processo, não tem como resolver. Então, esse excesso de ambição, ele é um problemaço. Porque quando você começa a falar de cadastro dentro da sua empresa, vocês já passaram por isso, não tenho dúvida. Está conversando com o usuário da área de negócio? Não, mas eu quero resolver. Não, mas eu quero assim, ó. Eu quero que pelo nome do cliente você descubra tudo do cliente, faça uma análise do cliente que gere um relatório. Cara, não dá, não tem como. Como que eu vou descobrir ali, né? José da Silva tem 1 milhão de pessoas no Brasil, como que eu vou... Sabe, as pessoas têm esse excesso. Então você, como analista e especialista, você acaba sendo psicólogo. Calma, cara, vamos lá. Hoje você não consegue nem colocar o CPF certo, vamos por base, vamos resolver esse problema, vamos aplicar um Pareto aqui para a gente ver os principais problemas. Então, controlar a ambição é muito importante, tá? Então, quando você tem muitas coisas para resolver, você começa um problema de cada vez e coloca. Você pode até colocar uma esteira, né? Uma trilha dos problemas que você quer resolver, mas não tudo de uma vez. Tem que ser projetos baseados em ondas, né? Custo elevado também, né? Cara, dá para a gente fazer, não dá? E aí você também tem que fazer um estudo de mercado. Poxa, em média, quanto custa para fazer isso ou não? Será que cabe? E qual que é o problema? Por que a área de Master Data muitas vezes é negligenciada em muitas empresas? Porque o cara não monta um business case, ele não conversa com os gestores,
ele não conversa com executivos, ele não leva a ideia adiante, e a ideia nunca entra no orçamento. Então, poxa, estamos em 2025, você não leva a ideia adiante, ele não vai ser feita nem em 2025 e não entra no orçamento de 2026. E aí começa. Então, muitas vezes, quando você monta um BC, você não vai conseguir a resposta imediata, mas se isso sensibilizar, você já começa a ter a chance desse projeto entrar no orçamento do próximo ano fiscal. Então, é importante ter essa visão. Complexidade, né, pessoal? O simples vale muito, né? Então, poxa, não, eu quero um software que vai falar com a espaçonave que está na Lua, que vai fazer café, que vai para cá, que vai para cá, eu quero fazer integração com 37 softwares diferentes. Cara, excesso de complexidade vai fazer seu projeto ou ficar muito caro ou inviável, né? Não estou dizendo que você não precisa resolver todos os problemas, mas está conectado aqui com excesso de ambição. E a falta de foco, né? Cara, você tem que escolher as principais causas que você vai atacar, em que ordem que você vai atacar. Eu gosto de uma coisa também muito importante quando eu monto BC, Business Case, e quando eu também vou para projetos de Master Data, começa com o mais simples, primeiro. Poxa, isso aqui é simples de resolver e vai resolver esse problemaço. E geralmente as pessoas têm a visão errada, elas querem começar com o mais difícil. Não, você começa com o mais fácil. Conquistou, a gente chama de pequenas vitórias, né? Quick wins. Então, consegui uma pequena vitória, consegui resolver aquele problema, aí você resolve o outro. Então, isso também fortalece a sua jornada dentro da organização. Aqui um pouquinho do princípio de Pareto, né? Não sei se todo mundo conhece, mas eu já escrevi artigos sobre o princípio de Pareto. Também tem princípio de Pareto lá na academia de MDM, a gente explica, mas se vocês procurar na internet, acho que muita gente já usa, que é basicamente aquela regra de 80-20. Ela foi desenvolvida ali pelo Vilfredo Pareto, um italiano economista, que ele identificou que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% dos proprietários. E quando você pegava 80% desses 20%, pertencia a mais 20%. Era uma relação muito interessante. E aí veio esse 80-20, tá? Então, significa o quê? É para você focar naqueles problemas que correspondem a 80%, focar em 20% das causas que correspondem a 80% das consequências. Então, isso ajuda bastante a vocês também trabalhar no BC, colocar na ordem aquilo que vocês querem resolver, né? E aí, qual que é a ideia, tá, pessoal? Quais são os benefícios de um BC bem elaborado, tá? Clareza em alinhamento. Então, não adianta você explicar, né? Vou aplicar técnicas de data profiling seguidas de algoritmos de machine learning que vão determinar a completude, precisão e acurácia dos dados, que vão melhorar. Cara, o diretor não vai entender bolufas, né? Então, tem que trazer isso, né, para um cenário que ele consiga entender. Olha, nós vamos melhorar a qualidade dos cadastros e vai reduzir 5% de nota fiscal denegada. Então, por exemplo, uma estratégia que ele consegue entender. Então, ter traduzir o técnico, né, traduzir o difícil para o fácil, é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver, tá? Óbvio que trechos do BC podem ser mais técnicos, mas ali, pelo menos, o resumo executivo tem que ser mais claro. Antecipação de risco, pessoal. Todo projeto tem risco e esses riscos, alguma parte deles vão acontecer. Então, você precisa estar preparado. Poxa, isso aqui pode atrasar, isso aqui que vai acontecer, tentar mitigar esses problemas para que você tenha alternativas. E muitas vezes é até importante você ter um buffer, né? Poxa, eu vou fazer esse projeto aqui, eu imagino gastar 100 dinheiros. Eu vou separar aqui desses 100 dinheiros, 5 dinheiros, que é caso tenha um risco, um problema, então isso também te dá flexibilidade nesse processo. É importante você ter isso ali no BC, esses riscos mapeados, tá? E a referência para execução, né, pessoal? O BC não pode ser um documento que você faz, legal, conseguiu o orçamento e joga fora. Não, ele tem que ser seu guia durante a execução do projeto para ver se está alinhado com aquilo. Porque muitas vezes você faz, por exemplo, um BC e você estipulou um KPI. O KPI é reduzir em 10% o meu SLA. Só que, você está fazendo o projeto, você está vendo que você só vai reduzir em 5%. Será que não tem alguma coisa que você pode mudar no projeto para voltar para a métrica anterior, o KPI anterior que você definiu? Então, o BC, ele ajuda, ele acompanha. E o BC, sabe o que é legal, pessoal? Você pode pegar trechos desse BC para levar depois para a sua RFP quando você for contratar software ou serviços. Olha, pessoal, isso aqui é que eu quero, esses são os objetivos que eu quero, dessa forma,
me dá uma proposta em cima disso. Óbvio que você não pode mandar o BC inteiro, que vai ter informações sigilosas da sua empresa, mas algumas coisas você já consegue usar até na hora de formatar uma RFP para o mercado. Inclusive, eu já separei aqui para vocês, o pessoal vai colocar no chat um link de um artigo que eu escrevi ensinando como montar uma RFP. E depois, se vocês quiserem também, pede aí no chat ou depois me manda um e-mail. Pode mandar um e-mail para paulo@4mdg.com.br que eu mando uma planilha de avaliação de fornecedores de MDM. Então, uma planilha bem legal lá. Isso já está na academia. Para quem faz academia, essa planilha já está lá disponível, mas você vai colocando as informações e ela calcula a pontuação automática dos fornecedores. É bem bacana, pode ajudar vocês no processo de avaliação de fornecedores. Então, como a gente já falou um pouquinho dos KPIs e das métricas, né? Então você precisa ter essas métricas claras que você precisa buscar. Eu, particularmente, no BC de Master Data, então no BC de governança de dados, eu ligo as métricas às dimensões da qualidade, tá? Então, o que é uma dimensão de qualidade? Então, por exemplo, acurácia, precisão, completude, consistência, a gente explica tudo isso em detalhes na academia. Mas eu já escrevi texto sobre isso no LinkedIn também, explicando o que são dimensões da qualidade, e tem vídeos meus na rede social sobre esse tema. E aí você cria métricas em cima disso. Então, por exemplo, quero aumentar a completude do cadastro de fornecedor em 10%. Quero melhorar a acurácia dos registros de 70% para 80%, porque essas métricas elas são facilmente transformadas em dinheiro. Tá? Se você tem registros mais completos, mais acurados, mais precisos, mais conformes, mais consistentes, você tende a ter um melhor resultado operacional também. Tá? Eu gosto muito de, quando montar um BC, trazer estatísticas globais, porque muitas vezes a gente acha que o problema é só nosso, mas todas as empresas estão passando pelos mesmos desafios. Então, você trazer isso ajuda, tá, pessoal? Tem muito estudo do Gartner de MDM, da McKinsey, da GS1, da Serasa Experian, falando de dados. Então, você pode estudar isso, muitos são gratuitos para você baixar e falar, olha, isso aqui eu vou mostrar para a minha gestão para ver que é um caminho. Quando você falar para o teu gestor, ou para o diretor, ou para o presidente, fala, cara, todas as grandes empresas estão indo por esse caminho. Você começa a mostrar para o cara, pô, e nós vamos ficar para trás? Vocês estão provavelmente acompanhando muitas iniciativas de inteligência artificial, muitas não dão certo, por quê? Porque os dados estão ruins. Então é importante trazer essa informação do mercado. Aqui, dados internos detalhados, lá no analista de cadastro, no nosso blog, tem como coletar essas informações de nota fiscal denegada, reclamação de clientes, isso é muito legal. Então, às vezes você consegue lá no teu RP puxar isso, ou você pode puxar o número de devoluções. Olha, tivemos ano passado tantas devoluções para fornecedores, aí talvez você consiga rastrear o que é relativo a problema de cadastro. Isso, cara, devolução é a melhor forma de você mostrar o ROI. Cara, você chega lá em uma empresa, o cara teve que fazer, sei lá, R$1 milhão de devolução. E muitas vezes o fornecedor não aceita, né? Então você perde dinheiro, o fornecedor, no mínimo, cobra o frete da devolução. Então só aí você já tem dinheiro suficiente para justificar uma implementação de um projeto de Master Data, tá? Tem muita coisa aí também para usar nessa questão, principalmente de compras e devoluções, tá? Aqui tem ferramentas que vocês podem usar, análise de Pareto, Data Profiling, o diagrama de Ishikawa para ver a análise de causa-raiz. Tudo isso eu já escrevi artigos, tá? E vocês acham bastante informação na internet. Eu escrevi lá na newsletter do LinkedIn um artigo completo de Data Profiling, é bem legal também. Até ensinei a usar uma ferramenta gratuita, tem posts meus na rede social que ensina a usar o OpenRefine, que você consegue fazer algumas análises de Data Profiling, tá? Então, basicamente, aqui são as etapas, né? O levantamento de dados globais, obtenção de dados nacionais e internacionais para justificar. Olha, o mercado está indo para isso. Olha, a maioria das empresas no mundo já tem solução de MDM, menos a gente. Análise interna, que é os problemas específicos, né? As notas fiscal denegado, devolução, SLA demorado. Identificar as prioridades através de um Pareto. E aí o diagnóstico profundo para você entender a causa raiz e a partir daí propor a solução. Tá? Então, isso aqui são as etapas que vocês têm que seguir. Pessoal, não é trivial, vocês não vão aprender isso aqui numa tacada, mas tendo esse guia, essa apresentação e depois também as informações que a gente está colocando no chat, e para quem tiver a oportunidade de fazer a MDM Academy, tem tudo isso muito mais detalhado, mastigado,
com apresentações de exemplo que vocês podem baixar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas com esse guia aqui você já consegue ir longe. E óbvio, pessoal, leva tempo para fazer um BC, né? Ah, vou fazer hoje e termina amanhã. Não, você pode levar até semanas para poder fazer isso, mas é um aprendizado fantástico. Acho que para mim um especialista em dados obrigatoriamente tem que saber fazer um business case. Cara, não adianta você ser o melhor do mundo se você não sabe vender aquilo que você faz. Então, imagina, você aprendeu tudo de MDM, mas você não consegue mostrar a importância para a empresa, né? Então, essa parte, né, pessoal, de soft skills hoje é tão importante quanto hard skills. E agora com IA, cada vez mais o soft skills vai ser mais importante do que o hard skill, né? O pessoal fala, eu vejo muito pessoal, não, porque eu tenho que saber SQL, eu tenho que saber Python. Cara, daqui a pouco as IA vão fazer sozinhas. Você vai falar assim, eu quero um SQL para tal coisa, a IA vai entregar. Hoje ela já entrega, mas não está 100%. Meu, daqui 5 anos, tá perfeito. Mas como uma IA vai entrevistar o usuário? Como uma IA vai entender o fluxo que acontece dentro da sua empresa? Como a IA vai transformar isso em métrica? Isso é muito mais difícil de uma IA fazer. E é aí que vocês vão se destacar como profissionais. Esse é o caminho do mercado. É você saber vender soluções. E quando eu estou falando aqui vender, né, pessoal, vocês estão entendendo que não é ser vendedor, ficar ligando para vender alguma coisa. Não é isso, né? Mas é fazer a venda do seu peixe, do seu potencial, daquilo que você consegue agregar. Olha só aqui, ó, empresa. Com esse meu projeto aqui que eu estou propondo, a gente vai reduzir 5 milhões de reais por ano. Pô, até para pleitear uma promoção depois, faz muito mais sentido. Você vai ser o cara que economizou 5 milhões, por exemplo, para a empresa. Estou falando um número simbólico aqui, algumas vezes pode ser até mais que isso, né? Aqui tem alguns exemplos de ganhos que vocês podem analisar, tá? Que aí tem muito de estimativa, né, pessoal? Óbvio. Olha, se eu implementar esse projeto, eu estou estimando 20% de redução. Por que você está estimando 20% de redução? Porque eu fiz um benchmark com uma empresa que tem uma empresa do mesmo segmento, uma empresa do mesmo porte que a gente, e eles implementaram esse tipo de projeto e reduziu em 20%. Então, você tem uma métrica. Se a tua empresa parceira ou outra empresa parecida com você conseguiu, dá para deduzir que você também vai conseguir. Então, você começa a trabalhar com esse tipo de estimativa. Outro, você pode buscar informação de mercado. Ah, as empresas que implementam MDM têm ganho operacional de 10%. Então, você pode estimar que você vai conseguir 10% de ganho operacional. Aí você vai ter que compor isso, né, pessoal? Não tem fórmula mágica, não é Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que analisar a tua empresa. Então, você pode ter um tipo de ganho financeiro, operacional, né? Então, financeiro, redução de retrabalho, operacional, diminuição do tempo, redução do SLA, conformidade compliance, redução de nota fiscal denegada, qualidade dos dados, aumentar a melhoria dos dados, satisfação dos usuários, dos stakeholders, tá? Então, poxa, caiu o número de reclamação, teve uma pesquisa. Isso é uma coisa muito legal, que em vários projetos de MDM eu não vejo isso acontecer. Cara, abre o projeto com uma pesquisa. Faz uma pesquisa antes para você colocar no seu BC. Entrevista as pessoas, faz um formuláriozinho no Google Forms e entrevista vários gerentes, vários analistas da sua empresa de outras áreas sobre problemas de cadastro. E aí eles vão falar, puxa, cara, esses são os meus problemas. Implementa o projeto, espera passar ali 2, 3 meses de estabilização, faz a pesquisa de novo para ter essa comparação do antes e depois. É bem legal também fazer esse tipo de análise. Aqui eu fiz um comparativo, né? Você montou lá seu business case, você vai poder ir no mercado, porque você vai ter que ver, né, o que o mercado oferece para você poder encaixar e o preço do que o mercado está oferecendo para ti, tá? E aí você pode montar tabelas de comparação, por exemplo, poxa, o que tem na opção A, o que tem na opção B, o que é diferente de um de outro, né? Então, isso é importante você ter esse guia. Nesse link vai ter tudo isso detalhado. Na academia tem planilha. Eu estou escrevendo um livro também, onde eu ensino também a fazer todos esses cálculos para vocês tomarem ali as melhores decisões, tá? Mas é importante aí vocês olharem muito, né? Não só o custo de aquisição, mas o custo de manutenção. Muitas vezes o custo de aquisição é barato, mas o custo de manutenção é alto. Então você tem que pensar nisso também. Ou muitas vezes é barato, só que o software e a solução é ruim. Então vocês têm que tomar esse cuidado também, né? Nem sempre o mais barato é o que vai mais vencer. Por isso que você tem que atribuir sistemas de pontos e analisar o conjunto como um todo. Lembra, pessoal, coloquem suas dúvidas no chat. Lembrem do sorteio, coloquem nome, e-mail, telefone, coloquem o LinkedIn também para que todo mundo possa se adicionar no LinkedIn e ampliar o networking
na área de governança de dados, tá? Aqui é um exemplo, tá, pessoal, que eu trago, que eu calculo, isso é empresa por empresa, tem que fazer uma análise, tá? Isso aqui é uma simulação, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu peguei um salário de um analista aí de cadastro sênior no Glassdoor, tá? E aí eu fui num site para calcular o custo CLT, né? Porque a empresa paga o custo CLT, porque o nosso amigo governo precisa ficar com a parte dele, né? Então o governo lá fica com uma partezinha disso aí, né? Então, se um analista ali ele recebe 6.400, o custo CLT total dele vai ser mais ou menos de 10 mil. Então ele vai ter um custo hora de 67. A gente sabe que esse valor está um pouquinho mais, porque uma pessoa dentro de uma empresa tem que ter uma cadeira, tem que ter uma mesa, tem que ter um computador, tem outros gastos, né? Mas aqui, só para simplificar, para caber um pouco no webinar, e também não precisa chegar nesse nível de preciosismos no BC. Se você, com informações básicas, já conseguiu provar que tem ROI, você não precisa ir até o centavo do centavo, senão vira um projeto, uma análise interminável. Então, aqui a gente calculou R$ 67,00 o custo hora desse colaborador. E aí, o que você pode fazer? Então, imagina a nossa empresa fictício, a Acme SA. Então, ela tem novos materiais, novos fornecedores, alterações. Isso aqui você calcula, né? É fácil de calcular. Vai lá, busca na empresa. Quase todo mundo já tem esse tipo de controle de volume de chamados de alteração. E aí você estima mais ou menos quanto tempo dura cada cadastro, em média. E aí você sabe que você gasta lá, por exemplo, nesse volume, 440 horas. Né? Só que você sabe também o seguinte, né? Se uma pessoa trabalhando 8 horas por dia, vai entregar ali em torno de 160 horas por mês, né, pessoal? Porque trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, né? Você não pode considerar o almoço, vai dar 8 horas, pode ter um feriado, então 160 horas por mês. Se o tempo total calculado é de 440 horas, você vai precisar ali de 2, 3 pessoas para fazer esse trabalho. Então você já consegue ter um valor ali estimado para você gastar aquilo. Além dos problemas, se você faz tudo na mão, sem tecnologia, sem processo de MDM, então você vai ter erro, problema de compliance, ineficiência e tal. Né? Aí vamos imaginar que você consegue resolver esse problema com automação. Né? Você vai implementar uma plataforma de MDM que ela vai te custar R$ 8.000 por mês. Um valor fictício aqui só para vocês entenderem. Só que com essa plataforma ela é automática, você coloca o CNPJ, ela faz tudo sozinho, você coloca o produto, ela já te traz o PDM parcialmente preenchido, ela já sugere o NCM com base em machine learning, já tem uma série de automação, você tem fluxos personalizados que passam por todas as áreas, isso reduz o SLA, enfim, você tem uma série, né? Você desenhou todo o processo parametrizado para a tua empresa, melhorou a velocidade em 75%, tá? 75% pode parecer muito, tá, pessoal? Mas a gente tem cases aqui que já conseguiu 90% de redução, e tem um case da Randon que conseguiu 80% de redução no tempo, tá? Muitas vezes, só você arrumar a casa, ter a solução certa, workflows bem desenhados, automações parametrizadas para sua empresa, reduz muito o esforço. Então, aí você consegue saber, poxa, então eu vou precisar de menos, né, menos esforço, então vou gastar menos pessoas, mais 8 mil do software, né, porque eu consegui reduzir de 440, tirando 75, né, a gente fazendo até uma conta aqui, deu 110 horas, então dá menos do que um analista, você vai poder usar o analista para outras atividades, e esse é o sonho, né, de todo analista de cadastro, né, fala, poxa, eu não quero ficar tanto no operacional, eu quero crescer, eu quero ir para o estratégico, eu quero partir para análise, né, então olha que legal, se você faz 440 horas, você vai precisar mais ou menos, 440 horas dividido por 160, você vai precisar de quase 3 analistas. Mas se você reduz as 440 horas, você automatiza em 75%, você cai para 110 horas. Se um analista entrega 160, então você tem um saldo aí de 50. Então você consegue tocar com um analista só e nem precisa usar toda a hora dele, usa menos. Por isso que dá 7.370 de custo do analista, mais 8.000 do custo do software por mês. Tá? Isso aqui a gente está simulando um software que não tem setup. Tá? Dá para comprar software de MDM sem pagar por implementação, tá? Só pelo valor da assinatura mensal. Então aí você tem um custo total mensal de 15 mil, que é uma parte do horário do analista, o valor do software, e obviamente aquelas horas excedentes do analista você pode usar para outras coisas que vão gerar outros ganhos para a empresa. E aí, se você fizer uma projeção em 36 meses, 3 anos,
você tem um retorno de R$ 500 mil. Olha que interessante. Veja, eu não calculei nota fiscal denegada, eu não calculei outros tipos de erro, devolução, reclamação de cliente, eu não fiz esse cálculo, só com automação, custo de hora de pessoas, já dá um retorno em 36 meses de R$ 500 mil. Se eu colocar nota fiscal denegada, devolução de compra, erro logístico, cara, essa cifra alcança tranquilamente milhões. É por isso que eu falo, quando a pessoa para fazer um BC, ela consegue fazer a empresa aprovar um projeto de MDM, porque tá na cara. E, obviamente, cara, a partir do momento que você consegue propor um projeto desse, você também é visto de outra forma dentro da organização. Pô, esse é o cara que economizou R$ 500 mil, o cara que economizou 1 milhão, economizou 5 milhões, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam presas nas atividades operacionais. Ah, olha só, eu sou excelente, eu conheço todos os NCM de cor salteado, eu sou o melhor padronizador de material do Brasil. Cara, é legal, mas a empresa ela vai ver isso só no limite. Agora, quando você é o cara que traz 75% de performance, trouxe governança, alinhada com ISG, com LGPD, e trouxe dinheiro para a mesa, cara, todo mundo começa a te enxergar de maneira diferente, tá? E aí, já deixamos aqui na apresentação também, pessoal, quem quiser usar o QR Code, mas a gente vai colocar no chat o link também, mas já pega o celular e já põe na foto aí para você escanear o QR Code e vai levar para um artigo no blog detalhado de como montar uma RFP para escolher um software ali de MDM. Está bem estruturadinho também. Quem quiser a planilha, pede para mim, manda um e-mail para paulo@4mdg.com.br. Se tiver dúvidas também desse webinar, pode mandar para mim, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tá? Também queria falar para vocês, não sei se tem gente aqui que é do Rio de Janeiro, a 4MDG estará no Rio de Janeiro, no evento Web Summit, ali na região da Barra da Tijuca, e a gente vai participar desse evento, a gente vai ter um stand, eu estarei lá segunda, terça e quarta, então vai ser um prazer receber vocês, a gente lá no nosso stand, para trocar uma ideia, tomar um café e conversar um pouquinho também, tá? Então essa é um recado importante também. O Web Summit, vocês podem, pedir para o meu time de marketing ver se tem um link do Web Summit para colocar aqui para vocês verem todas as informações, mas vai ser a próxima segunda, terça e quarta. Quem estiver lá vai ser um prazer receber vocês, tá? Outro ponto também importante, já citei lá atrás, mas só vou repetir. Estou escrevendo um livro de Master Data Management. Vou tentar fazer levar ele no Amigos do Cadastro, que vai acontecer em agosto, tá? Também para a gente poder vender, distribuir os livros, mostrar para vocês também, né? Fazer o lançamento desse livro. A gente também marque uma outra sessão numa livraria ali para a gente construir o livro. Vai se chamar Master Data Management, Fundamentos e Aplicações. Então, é um livro aí que vai passar do básico até o avançado em Master Data. Também fala sobre RFP, sobre business case, sobre qualidade de dados, sobre governança. Está ficando bem legal. Então, estou escrevendo todo dia um pouquinho e conto todas as experiências que tive em projetos. Tem muitos causos. Vai ficar um livro ali bem bacana que a gente vai lançar ali na frente também. Sobre os Amigos do Cadastro, não sei se todo mundo conhece, é o maior evento de Master Data Management do Brasil. O ano passado foram praticamente 300 pessoas ali no Cubo Itaú. Esse ano a gente vai repetir, o evento vai ser ainda maior, a gente está esperando ali 500 pessoas. O evento vai ser em agosto, a gente ainda não definiu a data, vai ser em São Paulo, a gente está para escolher o local. Então, assim que a gente escolher o local, a gente avisa vocês. Aí a gente também, escolhendo o local, já vai escolher a data e a gente comunica a vocês. Mas eu vou pedir para o time de marketing deixar o nosso link da pré-inscrição do Amigo do Cadastro. Se você se inscrever nesse link, você vai receber tudo por e-mail. Então, quando tiver o local definido, você vai receber por e-mail. Quando tiver a data definida, você recebe por e-mail. E você também vai receber os palestrantes que a gente vai levar para o evento, tá? Então, a gente vai levar vários palestrantes e aí vocês vão ter uma experiência bastante legal. Cara, vai ser num lugar ainda maior que o Cubo, lugar maravilhoso, lindo. A gente já tá para bater o martelo, assim, vai ser espetacular, não tem como perder. Cara, quem estiver fora de São Paulo, cara, já reserva o dinheiro da passagem, já pede pro chefe, fala, chefe, é em agosto. Já reserva aí no orçamento, que vai ser muito melhor que o do ano passado. E se alguém aqui participou do ano passado, dá o feedback aí no chat se gostou ou não gostou do evento do Amigo do Cadastro ali do ano passado.
E aí, pessoal, falando mais um pouquinho aqui da MDM Academy, nosso curso completo de governança de dados. A MDM Academy, pessoal, não fala só de Master Data, tá? Ela é uma academia completa de governança de dados. Então, a gente vai falar dado mestre, dado transacional, a gente fala sobre migração de dados usando SAP Cockpit, a gente fala sobre taxonomia, ontologia, padronização descritiva, sobre qualidade dos dados, a gente fala sobre como montar business case, a gente fala como montar uma estrutura de suporte de master data, a gente vai falar sobre engenharia de dados, a gente fala sobre SQL, sobre Python, a gente fala sobre SAP, como usar, como logar, como gera uma request, e vai ter outros cursos de SAP. E, pessoal, a academia é lifelong learning, então vocês vão ter conteúdo para sempre. Se você comprar o acesso vitalício, todo mês tem conteúdo novo, todo mês. E tem aulas gravadas e aulas ao vivo e materiais de apoio. Então, pessoal, é muito maior do que vocês imaginam. Então, sugiro que vocês conheçam a academia, porque vale muito a pena o investimento. Nós temos 2 pacotes. Tem o pacote Basic, que dá acesso a 6 meses de academia, que já é bastante. Né? São 6 parcelas de 197. E tem o modelo Plus, que é vitalício, que é 12 parcelas de 250, tá? E você tem acesso para o resto da vida, vitalício. Tá? Enquanto estivermos vivos, você tem acesso. É muito conteúdo mesmo, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês que muita gente não conhece, tá? Só para vocês verem aqui o tamanho da academia. E lembra que tem aula ao vivo todo mês e as aulas ao vivo elas são gravadas também, tá? Então, estou mostrando aqui no navegador a academia. Você recebe ali o seu login. Então, ela vem aqui, tá? Desde introdução, definições, governança de dados, tecnologia, toda a parte de risco, qualidade, saneamento, saneamento e padronização, metodologia de projetos, business case, implementando um software. Então, pessoal, vocês vão ter acesso ao software para configurar o software por conta própria. Cada aluno da academia pode pedir acesso ao software, você vai ter o seu próprio software de MDM para você configurar e aprender, tá? Então aqui você aprende tanto a parte teórica como a parte prática, tá? E você emite o seu certificado. Você fez o curso, passou nas provinhas de cada módulo, você pode emitir o certificado para você. E todos os cursos extras vão entrando aqui. Todos os webinars ficam gravados aqui. Você tem curso de lógica em MDM. Eu sei que tem muita gente com dificuldade em lógica, porque não aprendeu isso na escola, aqui você vai aprender tudo, tá? Então, lógica matemática para especialistas em MDM, operadores lógicos, operadores relacionais, como monta SQL, tá? Usando operadores com SQL, todas as aulas com exemplos na tela. Então, você vai vendo ali na tela, tudo baseado em aulas curtas, rápidas. Então, você pode assistir. Pô, tô voltando no ônibus da empresa. Você põe ali no celular, vai assistindo a aula, porque são aulas curtas de 5 minutos. Então, você assiste uma aula de 5, 7 minutos. Depois você vai para outra aula de 5, 7 minutos, tá? E para cada aula que você assiste, tem a pergunta para você responder, para ver se você aprendeu, tá? Tudo tem fórum, então você pode fazer perguntas, os nossos especialistas vão responder para você. Você também pode mandar dúvidas por telefone, dúvidas por e-mail, e a gente vai respondendo. E nas aulas ao vivo, você vai tirando as dúvidas direto com o instrutor também, tá? Tem aqui toda a parte de curso de SAP, dominando dados mestres, utilizando o SAP, enfim, ferramentas SAP. Então, você vai entrando aqui, ó, coisas que muita gente não sabe, como monitorar login, processo ativo, como debugar, como exportar dados. Então, vocês vão aprender aqui na parte de SAP, tá? Vocês aprendem também conceitos de data migration, como faz migração de dados, ferramentas de migração da SAP, né? Aqui o Flávio fazendo a apresentação, tá? Como se cria um projeto de migração ao SAP. Pessoal, é conteúdo infinito aqui e todo mês vai entrando. Então, por exemplo, esse webinar depois ele vai entrar aqui também para vocês poderem consultar, tá? Então, todas as aulas ao vivo vão entrando aqui. As masterclass também que a gente faz todo mês vai entrando. Então, aqui teve masterclass de Python, masterclass de saneamento, que foi uma das que o pessoal mais adorou. A Renata mostrou ao vivo como padroniza o material. Tá? As masterclass duram mais tempo, duram mais de 1 hora, né? Então a masterclass é 1 hora de duração. E você vai tendo aula ao vivo, tira a dúvida com ela na hora. Ah, mas Renata, como que padroniza tal coisa? E depois que a aula é feita, ela vem para cá e olha que legal que fica aqui tudo com edição, né? Então fica tudo
editado, bonito, com tabelas de apoio, você fica com todo o material para fazer download. Ah, quero fazer download do PDF, então você clica aqui, você vai fazer download do seu PDF, tá vendo? Ó? Tudo aqui estruturado, ó. Objetivo, definição, taxonomia, exemplos, tá vendo? Ó? Então, tudo isso bem estruturado para vocês e tudo aqui com aulas ao vivo aqui para vocês poderem ver, tá vendo? Vai aparecendo o exemplo aqui do lado. É muito legal, pessoal, muito bacana mesmo para vocês fazerem e se inspirar. Então é conteúdo que não acaba e todo mês vai sendo disponibilizado novos conteúdos, tá? Então é bem legal, recomendo vocês conhecerem a MDM Academy.